Quando você acessa as redes sociais, quais conteúdos você consome para ser evangelizado? É comum encontrar influencers que estão dispostos a ensinar a palavra de Deus aos seguidores com abordagens diferenciadas. Em um mundo cada vez mais conectado, é necessário explorar as oportunidades e os desafios que o digital apresenta para a evangelização e a vivência da fé católica. O livro Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas foi lançado pela editora Ideias e Letras e reuniu 5 autores que são especialistas em comunicação digital católica. Tudo isso a pedido de Dom Mol, para que tenha sido feito um estudo a respeito de como essa influência, de como os influencers estão comunicando e evangelizando os seus seguidores e como isso está repercutindo na fé das pessoas. O Papa Francisco é muito interessante, ele tem sempre frases curtas, ele diz assim: evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Pois então a igreja precisa fazer isso, evangelizar na perspectiva de tornar o reino de Deus presente no mundo. Podemos evangelizar pela palavra, pelo silêncio, podemos evangelizar pelas diversas plataformas. Mas evangelizar é anunciar Jesus, não a si próprio. Evangelizar é anunciar o reino de Deus e não a própria concepção de sociedade e de mundo. Esta é uma questão fundamental e eu penso que este livro ajuda a gente a encontrar bem o caminho. Eu acredito que para a editora participar, né, dentro da humanização da sociedade, quer dizer, aquilo que nos torna mais pessoas humanas, que nos torna mais gente. E dentro desse processo de humanização, a pesquisa nos ajuda a perceber como que os influenciadores digitais católicos podem ou não ajudar as pessoas, como ser mais humanos e ser mais cristãos. Então, são duas análises que, quando Dom Mol e os escritores, pesquisadores vieram conversar com a gente, nós analisamos todo o conteúdo, toda a pesquisa, toda a fundamentação e a partir daí começamos o diálogo para poder publicar. Para a Ideias e Letras, como editora, é fundamental nesse processo de, vamos dizer assim, de evangelização também. Então, nós estabelecemos 3 eixos, né? O comunicacional cultural, o sociopolítico e o teológico eclesial. Então, o que é o comunicacional cultural? É perceber, à luz desse conteúdo que nós esmiuçamos, como é que essas pessoas entram ou não no jogo das redes sociais, anunciando algo que é próprio da igreja ou algo que é próprio do evangelho. Então, cada um deles apela, no bom sentido, ou é remarcado por um elemento. Então, tem aquele que é remarcado pelo humor, não é? E ele afirma assim, isso faz parte da renovação da evangelização e é um humor, às vezes, até ácido, não é? É um humor crítico, um humor desrespeitoso, que não é possível entender isso como evangelização, não é? Depois tem aquele que fala de psicologismos, não é? São conselhos que qualquer terapeuta poderia dar, não precisava ser um padre para dar, não é? Eu acho que a experiência, a vivência do Evangelho, ele é muito mais profunda do que psicologismo. Depois tem um outro, muito marcado por um ordenamento moral muito rígido, não é? Então é na base de fórmulas, é um cristianismo que deixa de ser de sentido para ser um cristianismo de fórmulas, como diz Joseph Moix, não é? O teólogo francês. Joseph Moix vai dizer, e Comblan também vai dizer, se precisasse ler um livro para ser cristão, a gente comprava o direito canônico, o catecismo e a Bíblia e arremessava na cabeça da pessoa e daqui para frente ela é cristã. E não é isso, não é? A gente tira aquilo que é o sentido do Evangelho, que complementa o sentido existencial de cada um de nós.
Depois, uma valorização também estética, não é? Alguém que fala muito mais de si, da sua vida artística, dos seus shows, não é? E o show é um show de evangelização. E de fato a gente precisa se perguntar se isso é um padre artista ou um artista que virou padre, ou onde é que nós estamos. E aí nós temos, de fato, um dos objetos que usa as redes sociais para dar visibilidade à sua causa, que é a causa dos moradores em situação de rua na cidade de São Paulo, não é? Então ele usa as redes sociais para dar visibilidade ao seu trabalho, a essas pessoas, às outras pastorais do país inteiro. Então esse é o que mais se mantém em linha com aquilo que é o centro do Evangelho. Agora, o ambiente digital, a missão cristã feita nos ambientes digitais é fundamental hoje. A igreja também não tem como ignorar e fechar os olhos diante dessa cultura digital. A questão é, qual é a missão da igreja nesses ambientes digitais e como deve ser feita essa missão nos ambientes digitais, para que a gente não comece a beber, digamos assim, e a tomar exemplos que venham do mercado, do campo da comunicação mais profissional, que podem, inclusive, de novo, né, prejudicar e afetar, então, a pastoral da igreja e essa ação evangelizadora mesmo, né? Formar bons cristãos que saibam pôr em prática, saibam viver aquilo que os evangelhos nos propõem, é quase, digamos assim, uma grande ajuda para que essa evangelização ocorra também nos ambientes digitais, porque aqui não pode ter distinção. Claro que os ambientes são diferentes, as linguagens são diferentes, mas o cristão tem que ser evangelizador onde quer que ele esteja. Então, o testemunho de vida, a coerência de vida, isso tem que se dar tanto na frente de uma tela, quanto fora da tela, no ambiente de casa, no ambiente de trabalho, no bar da esquina. O cristão ele vai ter que ser cristão em todos esses ambientes. Quer ele esteja falando do evangelho, quer ele esteja falando de qualquer outro assunto. É o testemunho, é o modo de vida que anuncia também o próprio evangelho. Mas é claro, nesse tempo que nós estamos vivendo, a cultura digital, os ambientes digitais, eles trazem desafios também, no modo de se comunicar, nas linguagens utilizadas, as tecnologias que tudo isso envolve. Então, sem dúvida, da parte da igreja, das escolas católicas, as universidades católicas, a catequese, os seminários, as casas de formação em geral, é fundamental que esses elementos da cultura digital façam parte também desse processo formativo. E aí, o eixo sociopolítico que vem, e esses três eixos eles são interligados, eles têm também, à luz desse primeiro comunicacional, eles têm também vertentes muito demarcadas. Então, há um sociopolítico conservador, não é? Há um ativismo político, e é ativismo político mesmo. São ataques sistematizados à estrutura eclesial, à CNBB, ao Papa, em função de uma opção política e de um grupo político que está por trás da pessoa. Depois tem um outro que é eminentemente moralista, não é? Como se o comportamento, a roupa, a forma de ser, como se fosse possível padronizar a humanidade para vivenciar o Evangelho. Isso simplesmente não é possível. Aliás, não só não é possível, como é excludente. E é excludente e é talvez o elemento principal que vai em contra o ensinamento de Jesus. Jesus incluía as pessoas. Então não existe neutralidade para o Evangelho. Ou nós somos, ou nós não somos. Então esses psicologismos, não é? Esse objeto do psicologismo é o que o Armando Matteo, um autor italiano, ele vai chamar de um cristianismo light. É muito interessante essa frase, né? Cristianismo light é aquele que é assim, eu estou com um pé lá e um pé cá. Eu não me comprometo com nada, eu rezo aqui, e isso é muito próprio também desse momento de um individualismo da contemporaneidade. E é por isso que o livro, ele termina, depois dessa análise direta daquilo que está acontecendo do ponto de vista da influência digital católica, ele termina com algumas perspectivas pastorais.
São 5 pontos, então eu não vou dar spoiler aqui, fica como convite à leitura. 5 pontos fundamentais para pensar essa presença da igreja nos ambientes digitais. Mas o principal aqui, eu acho que é isso, é levar em conta que nós estamos falando de uma instituição religiosa, a Igreja Católica, mas para além da Igreja Católica, nós estamos falando de um processo de evangelização, que aqui a gente volta, o anúncio dessa experiência por meio de Jesus, de um Deus que é amor, e para que o mundo seja, então, construído à luz dessa experiência, que é a ideia de reino de Deus. O cristianismo não é ficar com o celular na mão. Dar testemunho de Jesus não é ficar passando as mensagens, reenviando, reencaminhando. Não é isso. O cristianismo significa dar testemunho de Jesus Cristo, anunciador do reino, que é o compromisso mais importante, central que a igreja tem. É por este caminho que nós nos salvamos. É por este caminho que a gente vai fazer um grande encontro, que não é um encontro digital, mas é um encontro de pessoas com o Senhor na eternidade. Um dos critérios fundamentais que nós podemos olhar no livro, na página 29, estão os critérios fundamentais, a pessoa, a performance, o conteúdo daquilo que é falado e a interação com os influenciadores. E um dos critérios fundamentais para a evangelização é a integração, a sintonia com o Evangelho, com os valores cristãos, com o Papa Francisco, com o magistério e com a CNBB. Porque quando você fala em termos de comunicação pastoral, você tem que falar não só por você, mas por falar em colegialidade, em comunhão, com os valores que nós acreditamos, os valores essenciais da fé. Então, esses são as perspectivas que foram analisadas, fora outras, né, que são analisadas. Por exemplo, qual a diferença entre influenciador e evangelizador? Qual que é a centralidade da fala? E eu brinco, pessoalmente eu brinco, o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, é protagonista ou coadjuvante?